Abre a sua Bíblia. Nós hoje estamos entrando numa semana que Deus nos direcionou a colocarmos a nossa família no altar de Deus. E isso vai englobar esposo, esposa, filhos, filhas, né? Filhos em geral. E também os nossos familiares. Aqueles que Deus propor no nosso coração nesse tempo. Para colocarmos no altar do Senhor. E eu quero estar ministrando essa palavra. Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos lá em Números. Eu ia ler Josué, mas vamos direto a Números. E no finalzinho não vai dar tempo. Muita coisa eu vou ter que cortar. Então, vamos ganhar tempo. Vamos para Números, capítulo 13. Deus, Ele me mostrou aqui nesse texto. Foi onde Deus começou a colocar o seu povo. Tirou o seu povo, tirou as famílias. Todas as famílias do Egito, que representam o mundo, né? Mas nós precisamos entender que tirar o povo do Egito, tirar as famílias do Egito, é apenas o começo. Tem uma trajetória para entrar na terra da promessa. Tem uma trajetória para que todos digam: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem uma trajetória para entrar na terra que mana leite e mel, não é? Então, vou tentar, porque transmitir algo aqui da parte de Deus, aonde o Senhor me levar. Números capítulo 13, vamos ler o versículo 1, 2 e 3, depois do 27 ao 32. Diz assim o versículo 1: Disse o Senhor a Moisés, a igreja: enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Versículo 16, a igreja. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, diga assim, 40 dias. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Versículo 27, a igreja. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 29. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí termina falando, né? Tudo que viram na terra. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Sabendo que o Senhor já está lançando a semente sobre essa palavra, sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Nós vamos começar, antes de orar pela palavra, eu quero que você faça uma oração agora direcionada, agradecendo a Deus pela sua família. Começa agradecendo a Deus pela sua família. Começa declarando: Senhor, nessa noite, abrindo aqui, debaixo da nuvem que o Senhor tem dado aos meus profetas, eu coloco a minha família nas tuas mãos. Eu coloco nessa hora a minha família no teu altar, Senhor. Começa agora a colocar a sua família. Pai, o teu povo agora, Pai. Nós estamos falando contigo, com um Deus vivo. Nós colocamos, Senhor, a nossa família no seu altar, Senhor. Nós cremos, Senhor, que nós estamos agora abrindo mão das nossas forças humanas para deixar o Senhor agir, Pai. Cremos que o Senhor vai colocá-los, cada um deles, Senhor, todos aqueles que são filhos da salvação,
cada um deles serão colocados, introduzidos na terra da promessa. Nós veremos, Senhor, nossa família desfrutando o melhor, porque nós cremos, Pai, que grande é o teu propósito através da nossa vida, Pai. E nós não queremos te agradecer nessa hora, Pai, por aquilo que o Senhor fará na nossa vida, mas por aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, na nossa família. E agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor fará através de nós. Essa é a nossa oração. Cobre nossas famílias com o teu sangue para ministrar a tua palavra, trazer vida, trazer libertação, trazer força, trazer graça, Pai querido, porque aquilo que o Senhor implantar em nós, aquilo que o Senhor trazer sobre nós, instituir, estabelecer sobre nós, será testemunho para gerações. Pessoas e famílias vão decidir te seguir por aquilo, Senhor, que nós faremos, por aquilo que nós falaremos, como o próprio Josué disse: quem quiser, eu já decidi, eu e minha família vamos servir ao Senhor. E todo aquele povo disse: nós te seguiremos, nós serviremos ao Senhor juntamente contigo, nós faremos uma aliança com o Senhor. E Pai, por isso nós sabemos, Pai, que, Senhor, o inimigo se levanta, mas nós cremos que tu estás de pé, Senhor. Enquanto o inimigo está se levantando, o Senhor já está de pé para arvorar a bandeira nessa noite sobre a tua igreja e sobre o teu povo, Senhor. Deus, e nessa hora, Pai, toma nossos corações. Eu repreendo em nome de Jesus toda palavra contrária, toda palavra, Senhor, que venha, Senhor, frustrar os teus projetos na nossa vida. Todo pensamento, Senhor, eu ministro sobre a tua igreja, Pai. Senhor, um povo, Pai, maduro, não um povo verde, não um povo infantil, mas frutos aqui maduros para receber a proposta da tua palavra para nós, Senhor. Nós não vamos receber a tua palavra e fazer biquinho, não vamos receber a tua palavra e lidar com ela como crianças mimadas, mas vamos receber, Senhor, a tua palavra e entender que o Pai está falando com os filhos, para que os filhos possam tomar posse da promessa. Nós recebemos a tua palavra nessa noite no nosso coração, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga sobre a tua igreja espírito, aleluia, de conhecimento e espírito de revelação. E muito obrigado por aquilo que o Senhor fará nessa noite, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então estamos começando nessa quarentena. Quantos têm sido abençoados nessa quarentena? Hoje começamos a semana colocando nossa família no altar de Deus. E nesses próximos 7 dias, 6 dias, vamos estar ungindo, conforme hoje à noite. Vamos estar ungindo as famílias, juntamente com os nossos filhos, aqui no altar do Senhor. Então nós acabamos de ler o texto da palavra do Senhor. Fala para o teu irmão, gera uma expectativa da parte de Deus para o seu coração. Até porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Por que que esse texto é profundo, pastora? Porque aqui, como eu fiz a introdução, aqui se inicia a direção das promessas de Deus para todas as famílias de Israel. Aqui se iniciou após, não é, o Egito, após a prisão, após o exílio no Egito, se iniciou a direção de Deus para todas as famílias de Israel, do povo de Deus. E hoje, como era o estado das famílias? As famílias estavam em calamidade. Quando estavam presas no Egito, que representa o mundo, nós sabemos, estavam em calamidade. Como que nós vemos as famílias hoje? Eu estava compartilhando hoje pela manhã, aqui com alguns jovens, né, com alguns irmãos, que eu vi nessa semana que passou, eu vi uma reportagem que uma menina adolescente ligou para a polícia, e a polícia chegou tarde da noite. Tem muito isso em São Paulo, né? Chegou tarde da noite, aquela coisa toda de guardas, e aí a vizinhança toda pensa que morreu alguém. Não, o irmão dela havia dado um soco na cara dela, porque ela estava discutindo com a mãe e ela tentou avançar na mãe. E por que ela estava discutindo com a mãe? Ela estava discutindo com a mãe porque a mãe não estava permitindo o namoro com outra menina dentro de casa. Quem viu essa reportagem? Né? E aí o que me chamou a atenção nessa reportagem foi isso, que o policial ficou confrontando, tipo assim, tentando arrumar as coisas. Mas por que você está fazendo com a sua mãe? Mas por que não sei o quê? E por que a senhora está fazendo isso com ela?
A senhora fez isso com ela por causa que a senhora não aceita o namoro? E aí a mãe respondeu, teve coragem. Eu falei assim, gente, essa mulher teve coragem. Ela falou assim, me desculpe, tá? Mas eu tive uma filha menina. É a sociedade que quer impor isso na nossa goela abaixo. Ela falou isso na televisão, na frente, falando com o guarda. A sociedade que quer nos impor isso, não é? De homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, que não sei o quê. Mas eu tive uma filha menina. Para mim ela é menina. E deixou bem claro ali. Depois, resumindo a história, a irmã chegou, abraçou, beijou, falou, não, ela é muito amada. E minha irmã não precisa disso, esse escândalo com polícia, com televisão, com isso, aquilo. Aí terminou o assunto, ela dizendo que ia retirar a queixa contra o irmão. Inclusive a irmã mais velha falou isso. Ele está começando a vida agora, você vai manchar a vida do nosso irmão, não é? E aí ela falou que ia retirar a queixa contra o irmão. Mas esse é o quadro da nossa sociedade. E você não vê coisas diferentes, não é? Em quem tem uma vida um pouco melhor, não. Você não vê coisas diferentes. Você vê só notícias de destruição, de morte. Se nós não orarmos e nos posicionarmos com as famílias que estão próximas de nós, que nós temos contato, e com a nossa própria família, essa enfermidade vai se multiplicando no mundo. E qual é o quadro das famílias? As famílias estão assim presas em maldições geracionais. Durante a semana você vai ouvir um pouco mais, porque tem assuntos específicos. Cada pessoa que vai vir aqui já vai ter um tema. Mas presas em maldições geracionais, presas em vícios, presas, não é, na bebida, presas, ficam descontroladas. Eu ouvi o relato, a irmã me fez um pedido de oração. Eu falei, eu vou estar orando. Mas a sequência de situações que ela foi me falando da mesma família. Aí eu falei assim, mas isso tudo é numa só família? Ela falou, pastor, isso é maldição hereditária. Eu tenho orado por esses pedidos de oração, eu tenho colocado isso diante de Deus. Mas eu penso, Senhor, não é só alguém, o líder espiritual orar. Mas é a pessoa também se posicionar. Como disse Neemias, cada um coloque-se em direção ao seu muro e lute. Cada um lute pelos seus, né? Mas vamos lá. Então, e o pior, eu escrevi aqui o pior, que algumas famílias estão num quadro difícil, ruim, mesmo servindo a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, isso não é bom. Então, a família, existem famílias presas ainda hoje na mão do diabo. Como eu já falei. Então a família hoje tem a maior necessidade de libertação. E quem é que vai fazer isso? Quem vai falar sobre libertação? Como eles vão ouvir? Quem vai falar, quem vai fazer, quem vai ser o canal somos nós, queridos. Quando Jesus fala do peso da cruz, é esse. Eu tenho que carregar o peso da cruz de trazer libertação. Eu tenho que trazer cura, eu tenho que trazer salvação através da minha vida. Então, olhando para o texto que nós lemos aqui de Números, nós vamos tirar lições importantes. Aqui nós vemos as famílias de Israel sendo conduzidas por Moisés. Elas foram, libertas lá do Egito. E agora elas estão sendo conduzidas em direção à terra de Canaã, em direção à promessa, em direção à liberdade. Eles iriam experimentar coisas que eles nunca haviam vivido antes, porque aquela geração que Moisés libertou, eles nasceram no Egito. Era uma geração ali que havia nascido como escravos, inclusive Josué. E eles estavam agora indo em direção a algo que nunca haviam experimentado. Primeiro, e quem prometeu, quem fez essas grandiosas promessas para eles? Não foi Moisés, não foi Caleb, não foi Josué, foi Deus. Foi Deus que falou, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra frutífera, vocês terão uma abundância de vida. Imagina uma pessoa que foi escrava a vida inteira, que só viu o leite e o mel de longe, porque estava servindo, a faraó lá e os grandão lá. Imagina agora você perceber, poxa, quer dizer que agora eu vou ter a possibilidade de viver uma vida assim, uma vida de abundância. Então eu creio que o povo saiu lá do Egito com aquela expectativa, eles saíram animados, eles saíram com uma visão assim do que, para onde eles estavam indo.
O povo estava inflamado, o povo estava com uma expectativa dos céus para entrar na promessa. E eu fui pesquisar, eram alguns estudos, algumas bíblias falam 2,5 milhões de pessoas, outras, a maior parte dos estudos dizem 3 milhões de pessoas. Aí foi onde entrou a Leila. Eu falei: Leila, divide isso aí. Vamos dizer que as famílias tinham 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos. Isso não está na Bíblia não, tá, queridos? Só para dar uma visão, para você entender. Vamos dizer que as famílias eram de 5 pessoas. Eu sei que era mais, porque naquela época as famílias eram maiores. Mas vamos dizer que as famílias eram de 5 pessoas. Então, Moisés está dando uma palavra, está fazendo uma promessa. Olha, nós vamos, cada uma de vocês, cada família vai estar no altar do Senhor. Nós vamos ter liberdade, nós vamos ter o nosso lar, nós vamos ter a nossa casa, nós vamos ter cura, não é? Nós não vamos mais viver aquelas enfermidades do Egito, nós seremos um povo livre. Então 3 milhões dividido por 5 pessoas daria 600 mil famílias debaixo da responsabilidade ali de Moisés, guiando 600 mil famílias. Nessas 600 mil famílias, Deus levantou 3 milhões de pessoas, 600 mil famílias. Deus ainda separou um pouco mais. Deus separou 12 tribos. Os nomes aqui, não é? Cada príncipe que foi enviado 12 príncipes. Cada príncipe saiu de uma tribo. Só vou ler as primeiras, está aqui. A tribo de Simeão, a tribo de Judá. Então, era 12 tribos. E essas 12 tribos, cada 12 tribos, separando, né, por 3 milhões de pessoas, daria aproximadamente 50 mil pessoas. Gente, uma nação, né? Cada uma das tribos, aproximadamente 50 mil pessoas. Então, Moisés faz o que Deus manda, chama 12 homens, a Bíblia fala de 12 cabeças das nações. Então, cada homem daquele representava 50 mil pessoas. E isso já é certo. As famílias eu não sei, as famílias nós fizemos uma conta aproximada. Mas cada homem ali representava 50 mil pessoas. E é nesse ponto que eu quero que você entenda o que Deus quer falar conosco. A nossa visão, a nossa postura e a nossa palavra, ela vai influenciar muitas pessoas, muito além daquilo que nós estamos pensando. Por isso é uma responsabilidade. Ser do reino de Deus, ser um príncipe, ser uma princesa, não pode ser levado de qualquer maneira. Nós não podemos achar que isso é uma coisa comum, é algo muito importante, porque isso significa que nós fomos escolhidos para representar e para influenciar a nossa geração de uma maneira poderosa. Isso significa que nós fomos escolhidos. Uma pessoa de cada tribo foi escolhida. Foi escolhida para o quê, pastora? Isso aqui Deus foi me dando, tá? Cada pessoa foi escolhida para ter a oportunidade de visualizar o futuro. Eles foram escolhidos para entrar lá, na terra do futuro, onde aquele povo que estava ali, que só conhecia a miséria, que só conhecia a dor, que só conhecia grilhões, que só conhecia correntes nos seus pés. Eles ganhavam o mínimo, né, para só comer e ter força para trabalhar dia a dia. Agora, 12 homens estão sendo enviados para visualizar o futuro, a promessa de Deus para aquele povo. E Deus foi me mostrando aqui algo. Eles foram até a terra prometida e depois de 40 dias voltaram. E eles tinham que ter uma visão, e foi isso que Deus me falou, e eu e você precisamos ter essa visão. Se nós queremos colocar a nossa família nas promessas que Deus fez, eu sei que para minha família Deus fez uma promessa, para a sua fez outra, para cada um de nós tem uma promessa diferenciada, mas toda promessa é boa, toda promessa é grandiosa. Isso significa que você vai receber menos ou eu vou receber mais, não. Toda promessa é grandiosa. Então, como príncipes, como enviados de Deus, nós precisamos ter uma visão de fé em relação à promessa. Nós não podemos, por qualquer coisa, mudar a nossa visão, esquecer o que Deus falou, mudar
vamos dizer assim, nós não podemos mudar num sentido contrário à vontade de Deus. Foi Deus que falou. Deus que falou que ia colocar as pessoas, as famílias naquela terra. Foi Deus que falou que a terra era boa. Foi Deus que falou que a terra manava leite e mel. Então, eles tinham que ter, ao voltar de lá, uma visão de fé. Por quê? E foi nessa coisa aqui que Deus trabalhou comigo. Minha filha, por que eles estragaram? Porque havia uma expectativa no coração de todos. O que eles vão dizer? Qual é o relatório que eles vão trazer? Quais serão as boas novas? Já que o Deus que está nos guiando tem tanto poder ao ponto de abrir o mar para nós atravessarmos. Essa terra deve ser extraordinária, porque nós vimos o que esse Deus fez, e agora ele disse que vai nos colocar numa terra que mana leite e mel. Então o povo aqui não estava com a sua fé desfalecida. O povo aqui estava com uma expectativa. Nós vamos, né? Você lembra aquele camarada que morreu afogado no mar? Rapaz, ele me bateu muito, aquele cara. Tu viu como é que ele se afogou? Eu estou contextualizando a linguagem de hoje, tá, gente? Claro que ele não falava assim, cara. Eu esqueço desses detalhes. Mas tu viu aquele egípcio? Rapaz, tu viu aquele outro? Aquele que me batia. Olha, não teve um dia que eu entreguei pouca palha lá. Rapaz, mas ele me bateu doído. Então eles viram tudo aquilo, o poder de Deus, quando exterminou os inimigos. Então a expectativa em relação a Deus estava grande. Isso Deus foi gerando no meu coração. As expectativas em relação à promessa estavam grandes. E aí, o pensamento deles era esse. Esse Deus é grande, poxa. Depois de 450 anos na mão dos egípcios. Agora nós estamos vendo esse Deus matar diante de nós, diante dos nossos olhos, aqueles que nos oprimiam. Esse Deus é poderoso demais. Falaram pouco dele ainda. Os profetas falaram pouco a respeito do Deus de Israel. Então, eles pensaram assim: os príncipes devem estar vindo com ótimas notícias. E eu imagino que as famílias falando, né, com seus líderes, cada líder de cada tribo, né, das 50 mil pessoas. Aí chegava naquele líder: e aí, Simeão? Porque de Simeão foi enviado Safate. De cada tribo foi enviado um representando, um príncipe representando. E aí, Simeão? Safate tem dado notícia? Nós estamos ansiosos para saber como é a terra. Está tudo certo? Nós vamos entrar na promessa? E aí, Judá? Caleb já chegou? Os homens que foram enviados já chegaram? E cada um foi perguntando assim ao seu, né, líder de tribo, porque não dava para ir todo mundo em Moisés para saber. Zebulon, Gadiel tem boas notícias? Ele já voltou? Todos respondiam: não, aguarde mais um pouco, eles estão vindo. Já já eles estão chegando para nos levar para a nossa casa, a terra que o Senhor nos preparou. Versículo 25 diz que depois de 40 dias eles chegaram. Todos se reuniram. 3 milhões de pessoas, 600 famílias, 50 pessoas em cada tribo, se reuniu ali, não é? E aí eles começaram a falar sobre a terra. A primeira coisa que eles fizeram foi comprovar o que Deus disse, mostrando o fruto. Olha, a terra é boa, ou seja, nós podemos libertar nossas famílias, nós podemos viver o melhor de Deus. Aqui está a prova, aqui está o fruto. E o Espírito Santo falou comigo, escrevendo aqui, né? Podiam parar por aqui. Aonde está o erro? Pastora, mas e as coisas erradas que eles viram? Podiam parar por aqui. E as dificuldades que eles viram na terra? Quantos lembram que eu comecei falando que o povo estava com uma expectativa? Amém? Mas eles viram dificuldade, eles iriam mentir? Gente, vamos para cima com tudo, a terra é boa. Agora nós temos que falar com Josué, temos que falar com Judá, com Zebulon. Olha, gente, nós não falamos na frente do povo, não.
A terra é boa, realmente. Você viu aí o tamanho dessa uva, desse cacho de uva aí. Mas nós vamos ter que jejuar 40 dias. Nós vamos ter que orar. Nós vamos ter que fazer um trabalho específico, não é? Porque tem jebuseus, olha, quando eu fiquei olhando aquela multidão de jebuseus, 400 jebuseus, né? A gente se sente pequeno mesmo. Você quer pegar força no Senhor. Mas o que eles fizeram de errado? Eles deram uma má notícia e inflamaram o coração do povo. Se você chegar para alguém na sua família que estiver passando um problema, por exemplo, tem alguém na sua família que está debaixo de muito tempo debaixo de um vício, vou dar esse exemplo. E você falar, olha, Deus tem como mudar a sua sorte, mas é muito difícil. Fulano de tal mesmo morreu de cirrose. Será que essa pessoa vai criar fé para poder lutar para vencer o vício? Porque você só tem que ficar na palavra de fé. Você não tem que misturar. O problema deles foi misturar fé com incredulidade. Quem mistura fé com incredulidade está profetizando a derrota. E a Bíblia fala que ao mesmo tempo que eles falavam coisas boas, e tem pessoas assim, falam coisas boas, mas ao mesmo tempo elas misturam as coisas boas com palavras que não são para ser faladas, mas serem colocadas diante de Deus. E aí o que aconteceu nós sabemos. Moisés poderia reuni-los, eles poderiam se reunir com Moisés e contar tudo das dificuldades. E começaram a falar, então, as palavras de, vamos dizer assim, incredulidade. E aí eles mudaram o espírito que havia no povo. Você pode mudar o espírito que há na sua família. Você pode mudar o espírito que há nas pessoas, aqueles que estão lutando para vencer. Ou que não estão lutando, que estão cegas, mas que você está tendo a revelação e a fé de Deus. Olha, eu vi, é possível. Aí dentro de você, mas e a dificuldade? Eu não quero nem saber. Se Deus falou que é aquela terra, nós vamos entrar. Com dificuldade ou sem dificuldade. Aqui vai a primeira lição. Para levar a libertação, cura e salvação para a nossa família, precisamos mudar por dentro. Precisamos mudar nós. Agora eu estou falando de nós. Para levar salvação, libertação e cura para a nossa família, precisamos mudar por dentro. Eles mudaram de ambiente, não estavam mais no Egito. Estavam agora em liberdade, numa terra definida? Não, mas estavam em liberdade. Mas não mudaram por dentro. A visão dos espias foi uma visão aprisionada. E Deus estava dando a chance a eles, não é? Ao enviá-los para ver a terra, Deus estava dando a chance de uma proposta de vida vitoriosa para todos, vamos dizer assim, para cada tribo, para todos os povos ali, para cada família ali. Mas não basta ser livre por fora. Nós precisamos, né, ser livres por dentro. O que eu coloquei aqui? Ser livre por fora. Vida de crente, Bíblia, roupa, chavões, dias certos do culto. Isso não basta. Nós precisamos ser livres por dentro. Precisamos ser livres por dentro, senão nós não levaremos as pessoas à terra da promessa e também não entraremos. Então nós temos que lutar pela vitória. Muitas pessoas apenas mudaram. Muitos mudaram apenas de religião. Saíram da religião que estavam e agora são cristãs. Mudaram de costumes. As pessoas mudam de tudo. O tempo todo as pessoas estão mudando. Só não mudam por dentro. Eu soube que uma pessoa que eu não via há muito tempo, não vejo há muito tempo. E nós estávamos conversando sobre essa pessoa. E a pessoa que estava falando sobre ela me disse, mas ela mudou tudo. Ela teve, não estou aqui falando uma coisa mal não, vai entrar a parte do exemplo que eu quero dar. Mudou tudo, mudou a feição, mudou o físico, mudou o estado, mudou de marido, mudou o ramo
de negócios, a profissão mudou. Mudou o seu profissional, mudou de tudo. Mas as mudanças dessa pessoa foram todas externas, porque na hora que eu perguntei sobre a mudança principal, não aconteceu. Essa pessoa só mudou mudanças externas, nenhuma mudança interna. Então, as mudanças que ela demonstrou não farão diferença para uma vida real. As mudanças que ela apresentou, na realidade, não farão diferença de uma vida vitoriosa em Cristo. Então, o que estava acontecendo com aqueles príncipes e com a nação de Israel? Eles não eram mais escravos com corrente nos pés. E foi essa palavra que Deus colocou na minha mente para eu escrever. Eles não eram mais escravos com corrente nos pés. Mudaram por fora, mas as correntes estavam no seu interior. Quando você é um crente, meu irmão, você é chamado para ser uma pessoa de fé. Quando você se torna um crente, você se torna, uma pessoa, obrigatoriamente, é obrigação nossa nós nos tornarmos pessoas de fé. É obrigação nossa vermos as dificuldades e continuarmos a ter uma visão de fé. Vermos as limitações e dizer, mas o meu Deus falou isso, mas o meu Deus me prometeu isso. Isso não será limite para mim. Essa é a postura do verdadeiro cristão. Deus espera isso de cada um de nós. E se você quer ser essa pessoa que vai colocar sua família no altar de Deus, você tem que ser o primeiro, a primeira a mudar o seu interior, o seu modo de pensar, o seu modo de agir e o seu modo de falar. Porque se não houver mudanças significativas, algumas exteriores não farão diferença. Então a mente escrava escraviza outros. Agora, aqueles homens se inflamaram a terra. O que é inflamar a terra? Todo mundo sabe, né? Falaram mal de quê? De que eles falaram mal? Falaram mal de um bairro, de Belfor Roxo. Não, querido. De que eles falaram mal? Eles falaram mal da promessa de Deus para suas famílias. Falaram mal da promessa de Deus para as suas famílias, daquilo que Deus estava entregando para eles. Eles inflamaram o coração de todas aquelas 300 milhões de pessoas. Então, assim como a mente escrava escraviza outros, a mente livre leva as pessoas para a expectativa do presente, do futuro, do presente e do futuro. Um futuro e um presente de liberdade. Levanta a sua mão e diga isso. Eu sou essa pessoa. Diga com fé mesmo, com autoridade. Diga, eu sou essa pessoa. E vou colocar, diga, e vou colocar toda a minha família na terra da promessa. Amém? Então eles começaram a se ver lá no passado. O que Deus falou comigo, quando o povo começou a ouvir aquele relatório, que deveria ser dado somente a pessoas de maturidade, que saberiam discernir os obstáculos, iam até dar direção para os obstáculos, quando eles começaram a falar, aquela fé grande, o povo, porque o povo é assim, meu irmão, Deus pode usar, isso é natural, até com você, vê se isso já não aconteceu com você, Deus te usou extraordinariamente para uma pessoa, foi glorioso, foi louvável. Passou um tempo, veio uma situação de aperto, o que aquela pessoa fez? Esqueceu que Deus já te usou. Imediatamente aquelas pessoas se esqueceram dos 400 anos de exílio no Egito. Imediatamente aquelas pessoas se esqueceram que Deus abriu o mar para elas passar no momento de morte, que não havia, que só havia ali o mar, ou morre, não é? Porque os inimigos viriam atrás, ou Deus faria o milagre. E imediatamente elas esqueceram. Quando começaram a ouvir aquelas palavras, olha, a terra realmente é boa, vê aí o fruto. Mas lá tem gigante, gente. Lá tem jebuseus. E começaram a falar. E aquelas pessoas
A Bíblia fala que o terror que foi transmitido foi tão grande, que o povo todo, a Bíblia diz que o povo todo começou a gritar e chorar, desesperados. Por quê? Acionou a mentalidade de escravos. Meu Deus, que terror! Eu fiquei imaginando, nós acabamos de sair do Egito, nós estamos pensando que agora nós vamos entrar na promessa, na terra disso, na terra daquilo, e estamos esperando para matar a gente lá? Começaram a lembrar de toda a vida do passado. Por isso que nós temos que ser príncipes e princesas no seio da nossa família e na nossa geração, e saber o que nós podemos falar e fazer. Transmitir fé para as pessoas. Diga, transmitir fé para as pessoas. Então é como se eles estivessem dizendo, olha, a terra é boa, um casamento bom, um casamento restaurado é possível, é bom. Mas isso hoje em dia é muito difícil, dá muito trabalho. Olha, filhos livres das drogas, não é essa geração aí, tirar essa geração do baile, é muito bom, isso é muito bom. Mas é muito difícil, como que nós vamos fazer? E aí começaram, né? Libertar pessoas do homossexualismo, isso é muito bom, porque eles falaram que a terra era boa. Isso é muito bom. Mas o diabo está fazendo uma obra tremenda. Como é que vai ser? Então fazer famílias inteiras se converter a Jesus, isso é lindo, é muito bom. Mas quem vai fazer isso? Porque nós somos gafanhotos diante deles. Eles estavam querendo dizer, nós somos muito pequenos diante deles. Fala para o irmão que está do teu lado, a partir dessa noite, diga com força mesmo, meu irmão, diga, a partir dessa noite, minhas palavras mudam. Ou suas palavras mudam, ou você será mais um que só vai ver o filho entrando na terra da promessa. Se entrar, porque às vezes o filho escuta e se torna aquilo que nós somos, na nossa fé. Então a nossa visão tem que ser outra, totalmente transformada, deixar Deus nos transformar. E o povo ouvindo aquele relatório, e os 10 espias derretendo o coração do povo, e o povo chorando alto. Por que eles estavam chorando? Porque eles esperavam ouvir coisas boas, e só receberam má notícias. E o grande problema é quando o povo se via, né, em aperto, com medo, eles se rebelavam. Eu falei isso aqui ontem, toda vez que o povo de Israel se via em aperto, eles se rebelavam contra o Senhor, começavam a falar em voltar, começaram imediatamente a falar em voltar para o Egito. Não tenho tempo para ler, eu ia ler esses textos todos, mas o que eles fizeram? Começaram a falar em voltar para o Egito. A primeira proposta, vamos acabar com esse camarada, vamos apedrejar Moisés. Moisés ficou assim, meu Deus, e Moisés ainda faz uma oração, né, Senhor? Tem misericórdia. Moisés, para convencer Deus, gente, eu estava lendo, ele falou o que Deus havia falado, ele usou as palavras de Deus. Deus, o Senhor disse isso, isso e isso. Ele usou os argumentos de Deus, aí Deus não pode voltar em si na sua palavra. Só que tem uma coisa, ele foi prejudicado. Porque por ele se colocar na frente de Deus pelo povo, ele não entrou na terra, ele foi prejudicado. Então, por que eu estou falando isso? Porque os 10 espias, aqueles que representam as tribos desse tempo, somos nós. E Deus colocou isso na sua palavra para dizer, não se comportem assim. Vocês podem ser diferentes. Vocês precisam ser diferentes, porque eu tenho o melhor. Eu tenho uma porta aberta, sim. Eu tenho uma mesa cheia do bom e do melhor, um banquete com frutas maduras. Eu tenho um lugar de descanso. Eu tenho águas frescas para vocês. Mas vocês precisam se comportar diferente e não fazer a mesma coisa que eles fizeram. O povo começou a o quê? Voltar naquela mesma rota. Se rebelar. Então eles se rebelavam, vinha a repreensão de Deus. Eles se quebrantavam, se arrependiam, vinha a restauração de Deus. Aí Deus abençoava, livrava, né? Colocava coisas boas no caminho deles, dava a eles condições de um recomeço. Era assim que Deus fazia em toda a história. Dava a eles condições de um recomeço, eles iam, faziam tudo de novo. Por quê, pastora? Porque não mudaram. Não mudaram.
Ainda havia algo dentro deles que precisava ser trabalhado. E Israel caiu nesse mesmo erro aqui. E Deus quer que você, levanta a sua mão, quero profetizar isso. Deus quer que você leve a sua família, você crê nisso? A prosperar. Bota a mão no seu coração e diga assim: eu vou levar a minha família para o altar de Deus. Amém? Podemos ter tudo novo, mas se não mudarmos, vamos continuar com a nossa vida velha. E aí a pessoa fica carregando mesmas situações pela vida. Deus, escuta isso aqui. Deus não está te chamando para fazer 7 dias pela sua família e você não tem nenhum resultado, não. Deus está te chamando para uma decisão nesses 7 dias de mudança na sua família, de colocar um fim naquilo que foi semeado lá atrás, de palavras erradas, de falta de fé, de murmuração. Deus está nessa semana, começando por hoje, nos dando uma nova chance, porque Deus é o Deus da nova chance. Quantos estão entendendo? Deixa eu pular aqui para o final. Então é muito importante aqui esse ponto. Mudança, diga mudança. E na hora da mudança, cuidado com as distrações. Não vou deixar de falar isso aqui não. Na hora da mudança, cuidado com as distrações. Porque muitos, na hora que estão sendo mudados, não é? Passaram por aquele ciclo. Rebelou, se arrependeu, veio o arrependimento, o perdão de Deus, e aí Deus começa a abençoar. Se você não quiser viver um ciclo de rebelião, fazer algo... Quando a gente fala de rebelião, gente, geralmente na igreja, o que a gente pensa? Vamos ser sinceros. Se rebelou é porque não fez o que a pastora falou. E o pastor, né, brigou com algum líder. Vamos esclarecer aqui com essa questão de rebelião? Rebelião é fazer algo que Deus não mandou, ou deixar de fazer o que Deus mandou. Rebelião é desobedecer a Deus em primeiro lugar, para ficar bem claro. Até porque quem trata com cada um de nós é o próprio Deus, né? Então, se você não quer ficar nesse ciclo, poxa, eu já me arrependi, reconheci que fiz, eu mesmo, todos nós, reconheci que fiz coisas erradas, coisas indevidas. Aí nos quebrantamos, nos arrependemos, Deus começa a nos abençoar. Só que muita gente nessa hora se distrai. Na hora que ele está sendo restaurado por Deus, para Deus usar ele como uma ferramenta poderosa para colocar pessoas na terra, para ser um príncipe, uma princesa nessa terra, um príncipe, um representante de Deus, pessoa capacitada por Deus, ela se distrai de novo. Não sei, é como eu falei ontem, né? Entra um espírito do além no coração daquela pessoa, um momento que ela está em aperto, né? Vem, encontra com alguém, escuta alguma coisa, aí começa todo o processo de rebelião novamente, na hora que Deus estava restaurando. Então, na hora do tratamento da restauração de Deus, cuidado com as distrações, porque senão a pessoa acaba entrando e vivendo naquele ciclo. Por que eles não saíram 40 anos do deserto? Não é porque eles não se arrependiam, não. Eles se arrependiam, se quebrantavam, mas sempre davam lugar a uma nova rebelião, a uma nova desobediência em Deus. Aí viveram assim, uma nação que era para entrar, não é? Quantos dias? 4 dias, né? Na terra, quanto? 4 dias, o tempo era de 4 dias. Levaram 40 anos. Os que entraram, Jaris, os que entraram, porque a Bíblia fala que quem entrou foi os filhos. A geração que viveu em rebelião morreu toda seca no deserto. Fala para o irmão que está do teu lado, eu e você. Não vamos morrer secos no deserto. Amém, querido? Deus não nos chamou para morrer secos no deserto, não. Deus nos chamou para viver. E eu posso ver essa vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque quando a gente vive assim, num ciclo de desobediência, a pessoa passa a vida toda lutando para se levantar, não é? Lutando para se levantar, ao invés de passar a vida toda lutando para conquistar. Deus não te chamou para você viver lutando para se levantar.
Deus te chamou para você viver lutando para conquistar. E levar sua família a conquistar. Então, enquanto alguns estão, aí começa a dar aquela chateação. Enquanto alguns estão perseverando, estão caminhando, estão indo lá longe, com dificuldade, mas estão ali. Porque Josué e Caleb estavam ali, dificuldade, enfrentando tudo que todo mundo estava enfrentando. Não teve, mas Josué e Caleb, querido, não teve um deserto diferente para Josué e Caleb, não. Eles que mudaram por dentro. O mesmo calor que estava para os 10 e para toda a nação, estava para eles 2. O mesmo frio à noite que tinha para eles, tinha para os outros. Mas eles haviam mudado por dentro. Então, enquanto eles estão ali, alguns estão lá longe, perto, já chegando perto da conquista, porque não perderam tempo. Quem para na distração, querido, perde tempo, porque vai ter que começar o ciclo todo de novo. Então, eles não perdem, são pessoas que não perdem tempo. Por quê? São pessoas que decidiram fazer o que é preciso, ao invés de ficar voltando atrás. E Deus trata conosco assim: faça o que é preciso, ao invés de ficar voltando atrás. Josué e Caleb, e Deus falou isso comigo claramente, Josué e Caleb decidiram fazer o que era preciso. Tem gigante lá, a gente, tem gigante, mas Deus falou que a terra é nossa, vamos fazer o que é preciso. O que era preciso ali? Era preciso aqueles 10 espias inflamar o coração do povo. Gente, tem gigante lá, mas nós somos 3 milhões de pessoas, e além disso, nós temos um Deus que abriu o mar. Eles não têm um Deus que abriu o mar. Além disso, nós temos um Deus que matou um exército inteiro inimigo, e nós nem tínhamos capacidade de guerra, porque eles não sabiam guerrear. Você não vê um dando ali dos 10, você não vê um falando assim: gente, lá tem jebuseus, mas Deus falou que a terra é nossa. Eu até brinquei aqui de manhã, falando com o Sam. Olha só a ousadia. E você vai ler depois que eu fiquei lendo. Eu não sei como, meu irmão, mas eu penso que foi isso que aconteceu. Josué e Caleb treinaram gente para a guerra, porque eles tiveram que guerrear, eles guerrearam. Por que um daqueles 10 não falou assim: gente, tem inimigos na terra, mas você treina nisso, treina esse grupo aqui, nisso aqui, o outro treina aqui, e nós vamos entrar na terra. Deus falou que a terra é nossa, Deus falou que é possível, Deus falou que nós vamos sentar. Você viu, lembra, olha para aquele caixão de uva. Mas não. Então, algumas pessoas são assim. Elas decidem: eu vou entrar na minha promessa. Elas decidem fazer o que é preciso, ao invés de ficar voltando atrás. Recomeçando, recomeçando, recomeçando. Aí o inimigo age, porque a pessoa sai da rota de Deus. E esse é o segundo ponto. Só tem 2 pontos. Para trazer a cura e a libertação da família, é preciso estar disposto a fazer o que é preciso, e não somente o que dá. Dá para eu fazer isso aqui, mas o que é preciso fazer? O que realmente eu preciso fazer para colocar a minha família no altar de Deus? Será que o que nós precisamos fazer é gastar menos tempo com as mídias desse tempo e separar o nosso cantinho, levantar o nosso altar no nosso quarto com Deus? Será o que nós precisamos é ouvir o que Deus diz, para nós não murmurarmos quando a pessoa de Deus, o líder que Deus levantou, está dando uma direção e seguir em obediência? Será que isso é muito? Isso não dá para mim fazer. Então, meu irmão, Jeová fala assim: deserto nele. Não é fazer o que dá, é fazer o que é preciso. E é preciso buscar ao Senhor. Josué falou: olha, galera, tem uma coisa aí. Vocês vão decidir que Deus vocês querem servir. Quer servir a Deus pela metade? Então vive vida de mediocridade. Agora sirva a Deus por inteiro. Faça uma aliança com o altar do Senhor. Senhor, hoje eu faço uma aliança que eu não vou mais ficar olhando mulheres na rua. Senhor, hoje eu faço uma aliança que eu não vou mais entrar em sites proibidos, em janelas proibidas. Senhor, hoje eu faço uma aliança
que o meu namoro vai ser santo. Senhor, hoje eu faço uma aliança que eu não vou entrar mais em roubadeira, em falcatruas que ninguém sabe, mas que são colocadas diante de mim. Senhor, hoje eu faço uma aliança que eu vou estar na sua casa, que eu vou te obedecer. Senhor, hoje eu faço uma aliança com o seu altar de te servir, de pegar a minha Bíblia. Querido, para que tanta Bíblia? Quantas Bíblias você tem? 5? 6? 7? Para que tanta Bíblia se você não lê nem um versículo por dia? Faça uma aliança com o altar do Senhor, de dizer, eu decido, eu não fui chamado para ser um príncipe enfermo. Eu fui chamado para ser um príncipe de visão celestial, de visão de conquista. Eu fui chamado para seguir a Deus de perto, para ser um discípulo. Palavra dura, pastora. Que palavra dura, pastora. Dura não é a palavra. Dura é o seu coração em querer mudar naquilo que Deus quer te mudar. Palavra não está difícil. Difícil vai ser se deparar com o inferno e gritar, pastora! Não vai ter mais pastora. E não vai ter mais esposa. E não vai ter mais marido. E não vai ter mais filho. E não vai ter ninguém, porque a chance do Senhor na tua vida é hoje. A palavra de Deus para você é hoje. Vocês vão ter que escolher que Deus vocês vão seguir. A palavra termina assim. Vocês vão ter que escolher. Porque eu decido, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Uma vez eu falei isso aqui. Muita gente deixando o filho escolher. Filho, filha, escolher. Querido, se eu fosse ouvir quantas vezes minhas filhas já pediram para mim não vir na igreja, mesmo eu sendo pastora, querido, eu não estava nem mais cuidando do povo de Deus. Ah, mãe, não vamos hoje não. Eu penso assim e falo, quem é que está preparando o seu futuro? Sabe por que eu estou aqui hoje, servindo ao Senhor? Todos os dias, irmã Maria Isabel, todos os dias, sem faltar nenhum dia, 6 horas da manhã, na beira da cama. Meu pai saía, levava meu pai no portão, um exemplo que eu nem segui, que quando eu vejo o pastor, eu nem vi que ele já saiu. Levava meu pai no portão, entregava a marmitinha dele, voltava para dentro de casa, joelho dobrado, orando por cada um de nós. Várias vezes eu escutava aquela oração, várias vezes da minha vida, nos anos que eu fui vivendo dentro da minha casa. Ah, mas está difícil mudar o meu marido, está difícil mudar minha esposa, está difícil mudar meu filho, meu primo. Está difícil? É a nossa preguiça, amados. Está difícil é a nossa vida espiritual que nós estamos tendo hoje. Da fuga. Quando aperta, quando Deus começa a apertar, eu quero que vocês vão por aqui. Porque foi o que aconteceu. Começou a apertar, eles chegaram lá e, caramba, que Kinder Ovo. Deus não falou que tinha Jebuseu. Não falou que tinha gigante, não. Mas a surpresa foi para Josué e Caleb também. E eles perderam a fé? Não. Gente, cala a boca. Só faltava, se tivesse essa frase, eu acho que Josué ia falar isso. Pelo amor de Deus, vocês calem a boca. Eu imagino como que foi ficando a afeição do povo com aquele relatório. Em nome de Jesus, gente, vocês estão estragando tudo as promessas de Deus. A pastora pregou lá ontem, minha família no altar de Deus. Eu quero saber de estar lá hoje, nada. Segunda a sexta. Você quer continuar fazendo só o que dá? Então você não vai viver o que é preciso. Você não vai receber o que você precisa. Levanta a sua mão e diga isso, porque eu sei que não é isso que você quer. Diga assim, eu estou disposto a fazer o que for preciso para ver a minha família liberta, restaurada, salva no altar do Senhor. Amém, queridos? Fica de pé. Tem mais mensagem aqui, mas outro momento, se o Senhor permitir, a gente fala. Vamos orar. Tem até um louvor, né? Agora eu estou lembrando do louvor. Eu farei o que for preciso, né? Para te ver.
Vamos fazer o que for preciso e não apenas o que dá. Esse é um tempo que todos querem fazer apenas o que dá. Isso dá para mim. E Deus está falando, faça o que é preciso. Faça o que é preciso. Sábado eu falei sobre isso aqui. Rompa o ciclo com aquilo que te tira do foco de Deus. É tempo de foco. Você precisa ter foco. Foca no que Deus tem para a sua vida, no que Deus quer para você. E segue adiante. Mas é difícil, é? Todos os dias se apresentam do meu lado, direito, esquerdo, na frente e atrás, coisas para me tirar do foco. Mas eu entendi. O meu foco é Cristo. O meu foco é ouvir o que Ele diz. O meu foco é buscar o Senhor. O meu foco é me consertar. O meu foco é melhorar a minha vida. O meu foco é não carregar para cima do altar pecado escondido para contaminar a igreja do Senhor. O meu foco é obedecer o meu marido e quando falar asperamente com ele, reconhecer que ele é autoridade sobre a minha vida e que eu preciso entender isso. O meu foco é saber que eu preciso, independente de como os pais vão lidar com seus filhos, mas as minhas filhas são responsabilidade minha e elas terão que servir ao Senhor, porque eu decido por elas. Não é elas que decidem por mim, sou eu que decido por elas. São de maiores? Casaram? Então sou eu que decido. E eu já comecei a conversar para botar elas espertas. Namoradinho que não priorizar, que eu sei que vai chegar essa hora, eu estou preparando meu coração. Namoradinho que não priorizar Jesus, não se engane, beleza passa, dinheiro também. Se não priorizar Jesus, na hora do aperto da verdade do casamento, vai te dar um chute. Se ele priorizar Jesus, ele vai te tratar como a noiva de Cristo até o resto da sua vida. Priorizou Jesus, priorizou o reino, vai te tratar bem. Vai ter uma família abençoada. Obedeceu às autoridades, vai ser tremendo, porque Deus fica assim, ó, com binóculo procurando, porque está escasso. Hoje. Eu acho muito bonito esses dias, né, fazer um elogio para ele. Ah, tá ali, estava vendo ele não. Pastora, nós queremos ir como é que é? Nós queremos ir lá em Madureira, com um grupo, com os jovens. Senhora, deixa, o que a senhora acha? Achei muito legal, eles não têm, né, obrigação, entre aspas, nenhuma de me pedir. São jovens, se os pais liberarem, o que eu vou fazer? Mas vieram me pedir. Aí eu liberei de primeiro momento. Mas aí o pai não liberou a Emily, aí eles falaram, não, então, vamos não. Mas eu fiquei pensando, está ganhando ponto com Deus, não somente comigo, né? Mas com Deus, porque Deus vê. Aí depois eu fico preocupada, né? Falei, Madureira, conheço Madureira. Orei ao Senhor. Quando eu amanheci, eles iam no outro dia, quando eu amanheci, eu via eles dentro de uma nuvem escura. E eu falei assim, Eve, não vai não, minha filha. Fala para eles para não ir não. Eu tive um sonho, eu não tive um sentimento bom. Eu vi literalmente eles, não vi ninguém matando, ninguém correndo, nada disso. Eu falar, isso aqui estou inventando. Eu só vi uma nuvem escura. Aí alguém até brincou lá no grupo deles, falou assim, é que está querendo chover. Mas eu sei que prestaram atenção porque não foram, né? Isso é muito bom, porque Deus honra, Deus obedece. Mas essa noite é dia de príncipes se colocarem na posição para colocar a família no altar. Amém, querido? Você é um príncipe. Para de deixar o diabo te dizer que você não é. A partir do momento que o diabo te falar assim, faz isso, que é coisa dele, você vai dizer, não, eu não faço mais, porque eu sei quem eu sou. E hoje eu estou pegando o meu lugar como príncipe e princesa do Senhor. E eu vou fazer o que for preciso. Pode colocar no início. Começa a orar agora. A chuva não para, né? E você vai colocar sua família no altar de Deus. Você vai ver o fruto das suas orações. Eu
Quantos querem fluir nos dias do Senhor? Coloca agora a sua casa. Isso, fique à vontade. Quiser botar o rosto na parede, quiser ajoelhar, fique à vontade. Mas diga para o Senhor: Senhor, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero ser diferente, eu não quero ser medíocre. Eu não quero ser aquele que as pessoas vão apontar o tempo todo para dizer: ah, aquele fulano ali, aquela ciclana ali. Vamos jogar por terra hoje toda marca, todo jugo que o diabo queira colocar sobre nós. Porque nós somos famílias benditas do Senhor. E se você chegou até aqui, é porque Deus queria falar isso com você. Você é a família bendita. Toma posse dessa bênção do Senhor sobre a tua vida. Não há nada que te impeça. Foi dito aqui hoje, né? Ah, mas é difícil. É difícil para quem não tem Cristo. É difícil para quem não tem um Deus grandioso que opera maravilhas, que abre o mar para você atravessar. Olha quantos mares Deus já abriu para você atravessar, para você chegar até aqui. Quantas enrascadas você já teve o inimigo atrás de você e Deus abriu o mar e você chegou até aqui. É esse Deus que você tem que manter na sua mente. Diga para Deus: Senhor, olha para mim. Eu preciso do seu olhar, Senhor. Olha para minha família. Olha para minha casa. Eu quero viver, Senhor, o que o Senhor está dizendo que tem para mim. Eu quero acreditar nas suas palavras. Eu sou uma das pessoas que está decidida a fazer o que for preciso para ver a tua glória, para ver as tuas promessas se cumprindo. Diga isso para Deus: eu vou fazer o que for preciso. Como queira subirei, aos teus pés eu chorarei. O Zaqueu fez o que foi preciso, né? Subiu na árvore, lá no alto. Aí Deus falou: desce, porque você fez o que foi preciso, agora eu que vou fazer. Eu vou lá na sua casa. Aleluias! Peça ao Senhor que derrame o olhar dele sobre tua casa nessa noite. Se você é jovem, está aqui, adolescente, ora pelos teus pais nessa hora. Ora pelos teus irmãos. Se você, a sua família, né? Tem, pastor, eu tenho irmãos e irmãs que não são do mesmo pai, da mesma mãe. É família, então ora, meu irmão, ora. Ora, profetiza o milagre, profetiza a salvação. Se eles estão fracos na fé, abra a sua boca e declara: Senhor, eu coloco minha família sobre o teu altar hoje. Não tem vício, não tem demônio, não tem palavra contrária, não tem maldição que vai resistir o que o Senhor tem para fazer na vida deles através da minha vida. Queridos, tantas campanhas assim que nós oramos, e eu posso testemunhar de familiares meus que estavam na vida mesmo bagunçada por Satanás, mas porque houve um clamor chegando no céu, Deus operou. E não será diferente com a tua oração hoje, com a tua casa. Deus está preparando o melhor, Deus está preparando tudo, mas Ele está pedindo uma mudança no nosso pensamento, na nossa postura. Peça a Ele: Senhor, eu preciso do seu olhar. Olha, diga isso. Para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Eu preciso do seu olhar, preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. Oh, aleluia. Olha para nós, Senhor, nessa noite. Olha para o teu povo nessa noite, Senhor. Olha para cada família aqui representada nessa noite, Senhor. Conduz o teu povo, conduz as tuas ovelhas, Pai. Que haja uma palavra nos lábios, Senhor, de vitória. Que o passado, Senhor, de dor, que o passado, Senhor, de lembranças ruins, que quer, Senhor, marcar a nossa identidade, caia por terra nessa noite. Que cada um, Senhor, assuma a sua posição de príncipe e princesa no teu reino, Pai. Porque o Senhor tem nos dado uma vida em abundância. Mas o Senhor quer que essa vida em abundância seja em todos os sentidos. Uma pessoa rica interiormente, uma pessoa rica na fé, Pai querido. Uma pessoa rica nas atitudes em direção ao teu reino, que sente a sensibilidade do teu reino, que sente, Senhor, a sensibilidade da sua família, que se coloca na brecha, que se abaixa, Senhor, para que outro suba, que se abaixa, Senhor, para que outros sejam promovidos, que se esconda atrás da nuvem, para que outros apareçam. Meu Deus, em nome de Jesus, esse é o coração que eu peço que o Senhor
gere na tua igreja, Senhor. No coração desses moços, dessas moças, desses homens, dessas mulheres, de famílias aqui, Senhor. Porque hoje o Senhor está trazendo sobre nós a sua graça. Hoje colocamos nossa família sobre o teu altar, Senhor. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Por favor, os líderes aqui, vou pedir que vocês unjam o povo de Deus.